72 horas. 3 dias exatos. Foi tudo o que levou para a profecia de Baba Vanga sobre o Rio de Janeiro começar a se manifestar diante dos olhos de milhões. A vidente cega da Bulgária, que previu com precisão arrepiante o 11 de setembro, o tsunami de 2004, a pandemia de 2020, havia deixado registrado em seus cadernos privados algo perturbador sobre uma cidade brasileira. Uma cidade entre montanhas e mar. Uma cidade de beleza divina e sofrimento humano. Uma cidade que ela chamou de o paraíso que esqueceu que o céu também pode cair. E às 72 horas, o impossível começou a acontecer exatamente como ela havia previsto décadas atrás. Patrick, Bulgária, 1986. Uma mulher cega recebe a visita de um diplomata brasileiro que havia viajado milhares de quilômetros buscando orientação. Vangélia Pandeva Dimitrova, conhecida mundialmente como Baba Vanga, toma as mãos do visitante e permanece em silêncio durante vários minutos. Seus olhos vazios parecem ver através do tempo e do espaço. Então ela começa a falar. Descreve uma cidade que o homem conhece bem. Descreve uma estátua gigante de Cristo de braços abertos. Descreve praias douradas cercadas por favelas nas encostas. Descreve beleza e desigualdade coexistindo de forma impossível. E então diz algo que faz o diplomata perder a cor do rosto. Diz que no ano 2025, esta cidade enfrentará 3 dias, quando as águas do céu se unirão às águas do mar para lavar os pecados da indiferença. Durante décadas, esta profecia permaneceu em arquivos privados. O diplomata brasileiro a registrou em seu diário pessoal, mas nunca a compartilhou amplamente. Pensou que talvez tivesse entendido mal, que talvez a vidente estivesse equivocada. Afinal, como poderia o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, cartão postal do Brasil para o mundo, enfrentar semelhante crise? Parecia impossível. Até às 72 horas. Até que começou exatamente como Baba Vanga havia predito. Na segunda-feira de manhã, há 3 dias, os cariocas acordaram com algo incomum. Chuva, mas não qualquer chuva. Uma chuva torrencial que começou antes do amanhecer e simplesmente não parava. Em poucas horas, já havia caído o equivalente a 1 mês de precipitação. As ruas começaram a se transformar em rios. Os bueiros não conseguiam drenar. E as encostas, aquelas mesmas encostas onde centenas de milhares de pessoas vivem em favelas precárias, começaram a mostrar sinais de instabilidade. Baba Vanga havia visto isso. Em suas anotações de 1986, havia escrito sobre o dia em que o céu chorará sem parar sobre a cidade do Cristo. Havia descrito água caindo como nunca antes, como se os céus estivessem vazando. Havia previsto que isso aconteceria em 2025, durante o primeiro trimestre do ano, quando o verão trará tempestades de inverno e a natureza mostrará sua confusão. E era exatamente o que estava acontecendo. As mudanças climáticas haviam alterado os padrões de precipitação. Uma frente fria anômala havia colidido com o ar quente tropical, criando um sistema de tempestades que simplesmente estacionou sobre o Rio de Janeiro. E despejou, e despejou, e despejou. Como se o céu estivesse tentando esvaziar todos os oceanos sobre uma única cidade. Mas isso foi apenas o primeiro dia das 72 horas que Baba Vanga havia predito. Na segunda-feira à noite, as primeiras tragédias começaram. Deslizamentos de terra nas favelas. Casas construídas precariamente em encostas íngremes, simplesmente deslizando montanha abaixo, levando famílias inteiras. Morros inteiros se movendo, comunidades desaparecendo sob lama e destroços. E os gritos. Os gritos daqueles que perderam tudo em segundos. Os gritos daqueles procurando entes queridos sob os escombros. A vidente búlgara havia sido específica sobre este aspecto. Havia dito que os que vivem nas alturas cairão com as montanhas que os sustentam, que as casas construídas onde casas não deveriam estar serão reclamadas pela terra.
Que o rio aprenderá que não se pode desafiar a gravidade com esperança e papelão. E cada palavra estava se cumprindo com precisão aterradora. As autoridades declararam estado de emergência. Os bombeiros trabalhavam incansavelmente tentando resgatar sobreviventes. Mas a chuva não parava. E a cada hora que passava, mais encostas cediam. Mais comunidades eram atingidas. Mais vidas eram perdidas. E o número de mortos subia, e subia, e subia. Baba Vanga havia visto os números. Não os havia escrito diretamente porque eram muito horríveis. Mas havia dito ao diplomata que centenas ascenderão ao céu em uma só noite. E quando ele perguntou se havia algo que pudesse ser feito para prevenir, ela balançou a cabeça tristemente. Disse que a tragédia era consequência de décadas de negligência, de permitir que pessoas pobres construíssem em áreas de risco porque não tinham para onde ir, de ignorar advertências de geólogos e ambientalistas, de priorizar lucros imobiliários sobre segurança humana. E então chegou a terça-feira, o segundo dia das 72 horas. E foi quando a profecia de Baba Vanga revelou sua dimensão completa. Porque ela não havia previsto apenas chuvas e deslizamentos. Havia previsto algo mais. Algo que os meteorologistas modernos chamariam de maré de tempestade extrema. Ela havia descrito o mar se levantando como gigante furioso para abraçar a cidade. Na terça-feira pela manhã, com a chuva ainda torrencial, a maré começou a subir. Mas não uma maré normal. Uma maré amplificada pela tempestade, pelos ventos extremos, pela baixa pressão atmosférica. As ondas começaram a invadir a orla. Copacabana, Ipanema, Leblon. As praias mais famosas do mundo sendo engolidas pelo oceano. A água invadiu avenidas. Entrou em edifícios. Inundou estacionamentos subterrâneos. E continuou subindo. Lojas foram inundadas. Carros foram arrastados. Pessoas tiveram que ser resgatadas de prédios que se tornaram ilhas. E o mar e a chuva, como Baba Vanga havia previsto, se uniram. Água de cima e água de baixo, transformando partes do rio em um apocalipse aquático. A vidente havia descrito esta cena com detalhes que assustavam pela precisão. Havia falado de ruas famosas se tornando canais, de carros flutuando como barcos quebrados, de pessoas fugindo para os andares altos enquanto o térreo desaparece sob as águas. E havia dito algo profético. A cidade que vive entre mar e montanha descobrirá que não há escapatória quando ambos atacam ao mesmo tempo. E era verdade. As pessoas fugindo dos deslizamentos nas favelas desciam para áreas mais baixas apenas para encontrar inundações. As pessoas fugindo das inundações na orla tentavam se mover para áreas mais altas apenas para encontrar encostas instáveis. O rio estava sendo espremido entre dois desastres naturais simultâneos. Preso entre a ira da montanha e a fúria do mar, os hospitais ficaram sobrecarregados. Feridos dos deslizamentos. Pessoas que quase se afogaram nas inundações. Casos de leptospirose começando a aparecer da água contaminada. E o sistema de saúde, já fragilizado por anos de subfinanciamento, simplesmente não conseguia lidar com o volume. Médicos e enfermeiros trabalhando turnos impossíveis. Suprimentos acabando. Geradores falhando porque a energia elétrica estava caindo em toda a cidade. Baba Vanga havia visto isso também. Havia descrito templos de cura se tornando templos de lamento. Que os médicos chorarão porque não podem salvar todos que precisam ser salvos. Que a escolha de quem vive e quem morre será feita não por Deus, mas por falta de recursos. E essa realidade brutal estava se desenrolando em hospitais por todo o Rio. E então chegou a quarta-feira. O terceiro e último dia das 72 horas, que Baba Vanga havia identificado como o período crítico. E foi quando a dimensão social da crise se tornou impossível de ignorar, porque desastres naturais não afetam todos igualmente. Eles expõem e amplificam desigualdades existentes. E o Rio de Janeiro, com sua desigualdade extrema, estava vivendo uma lição brutal sobre justiça e vulnerabilidade. As áreas ricas,
Com sua infraestrutura melhor, com seus edifícios construídos segundo códigos rigorosos, com seus sistemas de drenagem adequados, sofreram danos, mas permaneceram relativamente funcionais. Mas as favelas, as comunidades nas encostas, os bairros pobres em áreas baixas propensas a inundações, estes lugares foram devastados. Completamente devastados, Baba Vanga havia previsto esta divisão. Havia dito que a água não conhece classe, mas os humanos construíram a cidade de forma que os pobres vivam onde a água mata. Que as 3 dias de julgamento mostrarão que a beleza da cidade foi construída sobre a miséria dos invisíveis. Que o mundo verá as 2 cidades que sempre existiram dentro de uma, a cidade cartão postal e a cidade esquecida. E o mundo estava vendo. Imagens de helicópteros mostravam a devastação. Favelas inteiras desaparecidas sob deslizamentos. Milhares de desabrigados procurando abrigo. Corpos sendo recuperados da lama. E, ao mesmo tempo, edifícios de luxo em bairros nobres com danos mínimos. A desigualdade que sempre existiu, mas que muitos preferiam não ver, estava agora em exibição total para o planeta inteiro assistir. As redes sociais explodiram. Indignação, tristeza, raiva, pessoas apontando que esta tragédia era evitável, que geólogos haviam advertido por décadas sobre os riscos de ocupação de encostas, que ambientalistas haviam alertado sobre impermeabilização excessiva do solo, que ativistas de direitos humanos haviam denunciado as condições precárias nas favelas. Todas essas vozes haviam sido ignoradas. E agora, o preço estava sendo pago. Em vidas, em sangue, em lágrimas, Baba Vanga havia previsto esta resposta social também. Havia dito que os 3 dias seriam seguidos por despertar de consciências adormecidas. Que o povo finalmente verá o que sempre esteve lá, mas que escolheu não olhar. Que a raiva virá, justa e necessária, mas deve ser canalizada para a mudança ou consumirá a todos. Ao final das 72 horas, o Rio de Janeiro estava de luto. O número de mortos superava as centenas. O número de desabrigados estava na casa dos milhares. A infraestrutura estava severamente danificada. A economia da cidade estava paralisada. E uma pergunta pairava sobre tudo. Como uma cidade tão amada, tão visitada, tão celebrada, permitiu que tantos de seus cidadãos vivessem em condições tão vulneráveis que um temporal os matou? Mas a profecia de Baba Vanga sobre o Rio de Janeiro não terminava com as 72 horas. Assim como suas outras visões, ela havia visto além do momento crítico inicial. Havia previsto o que viria depois. E o que ela viu era simultaneamente esperançoso e aterrorizante. Ela disse que a crise inicial seria seguida por 1 mês de escolhas. 30 dias em que o Rio decidiria que tipo de cidade quer ser. A vidente havia descrito as fases deste mês. A primeira semana seria a Semana das Lágrimas, quando a cidade pararia para enterrar seus mortos, para processar a magnitude da perda, para confortar os sobreviventes, para começar a limpeza impossível. Seria uma semana de luto coletivo, de solidariedade nos momentos mais escuros, de humanidade brilhando através do horror. A segunda semana seria a Semana da Raiva, quando as perguntas começariam. Quem é responsável? Por que as advertências foram ignoradas? Por que as favelas foram permitidas em áreas de risco? Por que não havia infraestrutura adequada de drenagem? Por que o sistema de alerta precoce falhou? As ruas se encheriam de protestos. A pressão sobre autoridades se tornaria insuportável. E cabeças rolariam, literalmente ou figurativamente. A terceira semana seria a Semana das Promessas, quando políticos fariam declarações, quando planos seriam anunciados, quando dinheiro seria prometido, remoção de comunidades de áreas de risco, reconstrução com padrões melhores, sistemas de drenagem modernizados, programas de habitação social. Tudo seria prometido. A questão seria, quantas dessas promessas seriam cumpridas? E a quarta semana seria a Semana da Verdade, quando ficaria claro se o Rio realmente mudaria, ou se simplesmente limparia os destroços e voltaria ao normal. Quando as escolhas difíceis teriam que ser feitas.
quando os interesses poderosos que se beneficiam do status quo se mobilizariam para resistir a mudanças reais. Quando a cidade descobriria se tem vontade política para a transformação genuína ou se o sofrimento seria em vão. Baba Vanga havia visto 2 futuros possíveis para o Rio de Janeiro após esta crise. Em um, a cidade usaria a tragédia como catalisador. Implementaria mudanças estruturais reais. Realocaria comunidades de áreas de risco para habitações dignas em locais seguros. Investiria massivamente em infraestrutura de drenagem e prevenção de desastres. Reformaria códigos de construção e os aplicaria uniformemente. Criaria sistemas de alerta precoce de última geração. Se tornaria modelo global de resiliência urbana. Neste futuro positivo, ela viu um Rio de Janeiro de 2030 fundamentalmente diferente, mais igualitário, mais seguro, mais preparado. Uma cidade que aprendeu com seu sofrimento e se transformou. Uma cidade onde a vida humana, especialmente dos mais vulneráveis, seria priorizada sobre lucros imobiliários e conveniência política. Um verdadeiro paraíso, não apenas para turistas e ricos, mas para todos os seus habitantes. Mas ela também viu o outro futuro, o escuro, onde após algumas semanas de atenção da mídia, o mundo seguiria em frente. Onde as promessas se revelariam vazias. Onde a reconstrução seria apenas cosmética. Onde em 5 ou 10 anos, outro temporal causaria outra tragédia. Onde o ciclo de negligência, desastre, luto, promessas vazias e repetição continuaria indefinidamente. Onde o rio se tornaria sinônimo não de beleza, mas de desperdício. Trágico de potencial humano, porque deveríamos acreditar nas profecias de uma mulher cega da Bulgária sobre uma cidade brasileira que ela provavelmente nunca visitou, porque seu histórico é inegável. Baba Vanga previu eventos específicos com precisão que desafia explicação racional. E quando falou ao diplomata sobre o Rio em 1986, descreveu detalhes que apenas alguém que realmente viu o futuro poderia conhecer. Descreveu o Cristo Redentor, que ela não poderia ter visto estando cega. Descreveu a geografia única da cidade entre mar e montanha. Descreveu o problema das favelas em encostas, que em 1986 era muito menos visível internacionalmente do que é hoje. Descreveu até o ano exato, 2025, quando a crise alcançaria seu ponto crítico. Não estava adivinhando, estava vendo. E há mais em suas profecias sobre o rio que ainda não se manifestou completamente. Ela falou de uma mulher que se levantará das cinzas. Não necessariamente uma política, talvez uma ativista comunitária, talvez uma sobrevivente dos deslizamentos, talvez uma jornalista. Alguém cuja voz, de alguma forma, cortará através do barulho. Alguém que articulará a dor coletiva, mas também oferecerá visão de futuro melhor. Alguém que unirá os cariocas em propósito comum. Baba Vanga diz que esta mulher apareceria na 3ª semana, durante a Semana das Promessas, e que ela desafiaria as autoridades a fazer mais do que apenas promessas. Ela exigiria ação. Ela mobilizaria comunidades. Ela se tornaria a consciência moral da cidade. E ela seria tanto celebrada quanto atacada, amada e odiada, exaltada e perseguida, porque verdadeiros agentes de mudança sempre são. A vidente também fez uma predição sobre a comunidade internacional. Disse que o mundo ofereceria ajuda, que dinheiro, suprimentos e especialistas viriam de muitos países, mas que o Rio deveria ter cuidado, porque ajuda com cordas amarradas não é verdadeira ajuda. Que algumas nações e organizações veriam a crise como oportunidade para a influência. Que o Rio deveria aceitar assistência, mas não abrir mão de sua autonomia. Que reconstrução deveria servir os cariocas, não interesses externos. Agora, ao final das 72 horas que Baba Vanga previu como o início da crise, o Rio de Janeiro está em luto e em choque. A chuva finalmente começou a diminuir. Os deslizamentos pararam. O mar recuou, mas a devastação permanece. Os mortos não voltarão. Os desabrigados precisam de teto. A infraestrutura precisa de reparo.
E escolhas cruciais precisam ser feitas. O que devem fazer os cariocas? Primeiro, honrar os mortos, garantindo que seu sacrifício não seja em vão. Baba Vanga foi enfática. Os que partiram nas águas devem ser lembrados não com lágrimas vazias, mas com mudança real. Cada vítima desta tragédia deveria ser um lembrete de por que o rio não pode simplesmente voltar ao que era. Porque mudança estrutural profunda é necessidade moral, não apenas aspiração política. Segundo, exigir responsabilização. Não vingança, mas verdadeira accountability. Identificar as falhas sistêmicas que tornaram esta tragédia possível. Responsabilizar aqueles cujas decisões ou inações contribuíram para as mortes. Garantir que as lições sejam aprendidas e aplicadas. Porque sem responsabilização, as mesmas falhas acontecerão novamente. Terceiro, participar ativamente da reconstrução. Não deixar que políticos e tecnocratas decidam sozinhos o futuro da cidade. As comunidades afetadas, especialmente, devem ter voz ativa. Seus conhecimentos locais, suas necessidades, suas visões devem moldar os planos. Porque reconstrução imposta de cima para baixo raramente serve àqueles que mais precisam. Quarto, exigir que a desigualdade seja confrontada. Baba Vanga viu que o rio não pode ser verdadeiramente resiliente enquanto metade de sua população vive em vulnerabilidade. Que uma cidade dividida entre haves e have-nots é uma cidade preparada para o próximo desastre. Que segurança para alguns não é segurança real. Que ou todos estão seguros ou ninguém está verdadeiramente seguro. E quinto, manter memória viva. A vidente disse: humanos esquecem rápido demais. A dor diminui e com ela a urgência de mudança. Monumentos devem ser erguidos não de pedra, mas de políticas. Lembranças devem ser mantidas não em museus, mas em sistemas que protegem. O Rio deve institucionalizar as lições desta crise para que, quando a geração atual se for, a próxima ainda saiba e ainda cuide. Há algo mais que Baba Vanga disse sobre o Rio de Janeiro que poucos conhecem. Disse que esta cidade tinha alma especial, que havia algo nela, em sua mistura de beleza natural e energia humana, de alegria e melancolia, de festa e fé, que era único no mundo. Que o Rio não era apenas mais uma cidade grande. Era símbolo, era possibilidade. Era a promessa do que a humanidade poderia ser quando em seu melhor. Mas ela também viu que esta alma estava em perigo. Que décadas de negligência, corrupção, desigualdade e violência estavam corroendo-a. Que o Rio estava se perdendo. E que esta crise, por mais horrível que fosse, era também oportunidade. Chance de reencontrar a alma perdida. De redescobrir o que torna o Rio especial. De reconstruir não apenas edifícios e estradas, mas o próprio espírito da cidade maravilhosa. Ela viu que se o Rio fizesse isso, se usasse esta tragédia como catalisador para renascimento genuíno, se tornaria farol, modelo para outras cidades enfrentando mudanças climáticas e desigualdade. Prova de que é possível transformar sofrimento em sabedoria, tragédia em transcendência, morte em nova vida. O Rio poderia ensinar ao mundo não apenas como sobreviver, mas como florescer através de crise. As 72 horas passaram. A profecia de Baba Vanga sobre o Rio de Janeiro está se confirmando com precisão que arrepia. As chuvas torrenciais, os deslizamentos devastadores, as inundações, os mortos, os desabrigados, a desigualdade exposta. Tudo exatamente como ela viu em 1986. E agora vem o resto. As 4 semanas que determinarão se o Rio aprenderá ou esquecerá, se mudará ou repetirá, se viverá ou morrerá lentamente. O Rio está sendo testado, não por castigo divino, mas por consequências naturais de décadas de escolhas ruins, de permitir que pobreza se acumulasse em encostas instáveis, de ignorar advertências científicas, de priorizar turismo e lucro sobre segurança e dignidade de todos os habitantes, de construir beleza sobre fundação de injustiça.
E Baba Vanga, olhando através do tempo de sua modesta casa na Bulgária, viu tudo isso. Viu o teste chegando e deixou advertências para aqueles que tivessem ouvidos para ouvir. A questão agora não é se Baba Vanga estava certa. Claramente estava. A questão é o que o rio fará com esta profecia cumprida. Usará como despertar? Como catalisador para a transformação necessária? Ou deixará passar como apenas mais uma tragédia para sofrer e eventualmente esquecer? O futuro positivo que a vidente viu é possível, mas não é inevitável. Requer escolha, requer vontade. Requer que cariocas suficientes digam nunca mais e realmente o digam seriamente. Os próximos 27 dias contarão a história, mas a história não está escrita ainda. Baba Vanga viu as possibilidades. Agora cabe aos vivos, aos milhões que chamam o rio de lar, aos milhões que sofrem, aos milhões que perderam, decidir qual possibilidade se torna realidade. A profecia foi confirmada. Agora vem a resposta. E essa resposta determinará se o Rio de Janeiro de 2030 é cidade modelo ou cidade de advertência. Se é farol de esperança ou conto de precaução. Se a crise de 2025 foi sua ruína ou sua salvação, o relógio continua correndo. A crise continua. E cada hora que passa, cada decisão tomada ou não tomada, escreve o próximo capítulo de uma história que Baba Vanga viu chegar, mas cujo final ainda não está determinado. O Rio de Janeiro está na encruzilhada, e o mundo inteiro está assistindo para ver qual caminho escolherá. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.